dia. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. É quando Jesus diz para os discípulos, para não serem como os pagãos, que usam muitas palavras e acham que serão ouvidos por força das muitas palavras. E aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso aos discípulos. Na verdade, Jesus não está ensinando apenas uma oração, conteúdo de uma oração. Jesus está ensinando um modo de se relacionar com o Pai. Isso é muito importante para nós. Por isso ele diz que a força da oração não está nas muitas palavras ou palavras bonitas, não. A força da oração está na intimidade com o Pai, no relacionamento com Deus. A oração, ela não pode se resumir apenas num conteúdo, mas realmente numa amizade, num relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. E aí, aqueles que falam muito podem usar muitas palavras, aqueles que conhecem palavras bonitas, que estudaram, usem as palavras bonitas que você aprendeu. Agora, aquele que não é de falar muito, pode usar poucas palavras, e aquele que não conhece tantas palavras bonitas, use as palavras que sabem. Isso não é o mais importante. O mais importante, a força da oração está na relação de intimidade com o Pai, na experiência amorosa com o Pai, uma intimidade filial. Eu me sinto filho de Deus, eu assumo esta filiação na minha vida e eu transbordo esta intimidade também. Se eu entendo isso, se eu tenho esta relação de intimidade com Deus, então eu já vou compreender que é muito mais do que um conteúdo. Eu já vou compreender que o Pai é nosso. Isso significa que somos irmãos e precisamos viver como irmãos. Eu vou aprender a santificar o nome de Deus, como nos ensina aqui. Eu vou aprender a santificar, respeitar o nome de Deus. Eu vou aprender a colocar Deus acima de todas as coisas e fazer a vontade dEle. A vontade dEle vai prevalecer na minha vida. Eu vou sempre estar disposto a fazer aquilo que Deus quer. Eu vou aprender a confiar na sua providência. Eu vou aprender a viver com o pão de cada dia, que significa viver com o necessário. Eu não vou precisar de coisas supérfluas, eu não vou precisar acumular coisas, eu não vou precisar cair na tentação do egoísmo. Eu vou aprender a partilhar e aprender a viver de fato com o pão de cada dia, confiando na providência de Deus. Se eu tenho essa intimidade com Ele, eu vou aprender a perdoar as ofensas, porque eu experimentei o perdão de Deus, eu experimento a misericórdia de Deus, porque na intimidade com o Senhor eu vou também aprender a ter o seu olhar de compaixão, de misericórdia. Então, a força da oração está nessa relação de intimidade com o Pai. Busquemos então esta relação. Vamos nos sentir filhos amados de Deus, vivendo essa intimidade, e que nada nos tire, nada nos roube esta intimidade com Deus. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.